Meus amigos, não vou contar todos os detalhes dessa história, porque é muito grande. Tenho 36 anos, sou policial civil, estou na polícia desde os 21. Todos os tipos de pessoas mortas eu já vi, mas nunca tive medo. Essas coisas de monstros e fantasmas eu não acreditava até uma certa data. Em 1998, eu fui para Minas Gerais, com a minha família, passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é? Rapaz novo, com dinheiro, de cidade grande, já arrumei uma garota para ficar em todas as noites. Íamos para a igreja e de lá para qualquer outro local, e depois eu a deixava na sua casa. Certa noite, que não era noite de lua cheia, já era umas 3 horas da manhã, quando eu a deixei em casa. Me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes. A uns 3 quilômetros à frente, eu ia tranquilo, porque até esse dia não tinha medo de nada que viesse do sobrenatural, como fantasmas, monstros e coisas do tipo. Mas sempre andei armado. E quando cheguei a um local, uma estrada de um lado que era milharal e do outro uma mata, eu escutei uns barulhos no mato quebrando e uns rosnados como de cachorro ou de porco. Levei um susto, porque foi de repente, e senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo, então subi rapidamente em uma árvore ao lado. Foi então que eu vi a figura mais horrenda do mundo, que saiu do meio do milharal. Uma besta fera, um demônio, um lobisomem. Não sei o que era, mas era horrível. Tinha as orelhas enormes, grandes mesmo, olhos amarelos e um focinho esticado e as patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes. E parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo. E o corpo, partes tinha muito pelo e outras pouco. Tinha também unhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais ao resto do corpo. Em primeiro lance, pensei que era um cachorro e prestando mais atenção vi que não era. O bicho começou a se estribuchar e a rosnar, e dava pequenos ruídos de meio horríveis. Coisa horrível. Então aquele monstro começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro, e de repente começou a falar também e diziam assim: Ai meu Deus, por que isso acontece? Livra-me desse inferno, por que eu fui fazer isso? Notei que nessa hora o seu focinho estava menor. Nessa altura eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças nem para dar o golpe. Comecei a cambalear e num pensamento rápido falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes e com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre, tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre 2 patas, em pé, olhando para o alto. Começou a gritar e a uivar, relinchar, e em meio disso, uma voz gongolejante dizia: Eu quero morrer! e ficava se balanceando tanto que a poeira subia do chão. Por isso que eu digo que não era espírito nem fantasma, aquilo estava materializado. De repente, saiu correndo feito doido na estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque, peguei meu celular, tijolão, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore e ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu só tremia, não saía a voz da minha boca. Eu estava traumatizado, em estado de choque. Passei um dia inteiro assim, e quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, na dúvida, sem querer acreditar, e os parentes da roça disseram: foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse: que isso? Lobisomens não existe. Ele teve uma visão. Os outros juravam de pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova. O resto dos animais em meio de sangue. Mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não, só sei que vi. Estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado de vez em quando. Tenho pesadelos e quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira. Mas tudo bem. Eu sei o que vi e agora acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Até hoje penso sobre aquilo.
A criatura da estrada. Tenho uma transportadora e gosto de às vezes conversar com algum dos motoristas para saber de novidades da estrada e detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o senhor João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem a Recife, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir em frente. Partiram em viagem e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em determinado ponto da estrada, em um local muito afastado, com mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidente, diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia nada com que pudesse reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor. Mas ao mesmo tempo, notou que aquele bicho estranho os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e sem nenhum esforço passou do caminhão. Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo! Não sei, mas essa coisa não é boa, pois estamos a 90 por hora e mesmo assim ele não parece cansado. O quê? Gritou Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora! Isso só pode ser coisa do inferno! De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então olha para o motorista com os olhos vermelhos, praticamente aceso como fogo, e começa a se transformar em homem, e entra sorrindo na mata, desaparecendo. Eu vou ao sítio de um amigo do meu pai, que mora em Mogi Mirim. Ele contou uma vez para mim que seu tio era muito corajoso. Era uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, em uma determinada noite, andava em uma estrada muito deserta. Isso foi há um tempo atrás, que era muito iluminada apenas pela lua. Ele sempre carregava consigo pau de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu uma certa distância de si algo correndo em alta velocidade, que colocou que era um bicho enorme. Ouvia ele rosnando, batendo e gritando e correndo muito rápido. Então veio em sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore enquanto o bicho passar, e depois eu arrebento ele. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava, e esperou o bicho chegar. Quando olhou adiante, viu um imenso vulto de um animal, enorme mesmo, preparando-se para atacá-lo. Empunhou um pau acima da cabeça e quando ia acertar a criatura, ela desviou para a frente. O quê? Era impossível para uma criatura normal. Então ele pensou: com certeza é uma coisa de outro mundo. E com seu pau tentava acertar a criatura em vão. O animal se desviava com pulsos altos. O homem estava tentando acertar o animal, sem nenhum sucesso. As unhas de um lobisomem, que o trabalhador presumiu que só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir longíssimas garras da criatura. Sem ceder em momento algum, ele ouviu de longe os cachorros vindo e latindo para tal criatura, que queria também ouvir. Saiu correndo de maneira incrível, em sua velocidade sobrenatural, a estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro. O lobisomem de Itaguaí. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silva e me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época, morávamos eu, meus pais e mais 2 irmãos mais velhos, em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal. E depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho.
e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai. Aí me lembro que tinha que levar comida para o meu avô, no sítio próximo dali. E isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa, para levar comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11h30 da noite. Então me despedi e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho eu avistei uma criatura grande e peluda. Muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu a vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e falei: Jesus, me ajude! Aí ele começou a correr atrás de mim. Eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta e sem o menor esforço, com as suas orelhas batendo. Por um momento achei que ele ia me devorar como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás de nós para nos morder. Às vezes tínhamos que nos defender com pedaços de pau e pedra. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu de volta chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizendo: Credo em cruz, Ave Maria, e eu caí nos braços dele, desacordada. Fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que teve uma impressão que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair à noite, pois, como dizia meu falecido avô, à noite, depois de certas horas, é de outra compreensão que não entenderemos. Estava me lembrando dos casos que eu via, quando criança, contados por meu pai e por minha mãe. E me lembrei de fatos que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje tenho 45. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive de parentes e amigos, que tiveram outros encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos. E inclusive um dia aconteceu algo comigo. É um relato curto. Um sábado à noite, mês de junho, foi a festa junina, a festa dos mineiros. Muito badalada aqui na cidade, saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados, inclusive os nossos 2 cachorros que estavam latindo muito alto no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então: vou ver essa merda agora. Fui para a porta da sala, que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo: não é um lobisomem nada. É algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita de um cachorro preto. Muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha pelos e na frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras 2 traseiras, ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor, e os da casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Eles estavam levantando a cabeça, mas me viu e fingiu que saiu, bem devagar. Andando pelo meio da rua,
arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. Os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que havia avistado, e ele me chamou de doido e irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro, e ele disse a mesma coisa. Podia parecer estranho o evangélico dizer isso, mas é a mais pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aí há décadas. Existem vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja, para onde retornar. Todos nós sabemos que é aterrorizante. O que vou contar aqui aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo, precisamente em Lorena, uma cidade pequena do interior, mas gostosa de se viver. Minha mãe e meus 2 irmãos gostávamos de ir na casa da vovó Maria todos os domingos, porque cidade pequena não tem para onde ir. Então íamos lá, que ficava nas redondezas do Rio Paraíba. Ela morava com as minhas 3 tias mais novas e tinha muitas criações de animais. Mas tinha um cachorro que se chamava Lulu. Ele era branco como a neve, e nós gostávamos de brincar com ele. Era uma noite fria de céu limpo e estrelado, quando uma das minhas tias escutou do lado de fora da casa algo pesado correndo, como se fosse galope de cavalo e um uivo horroroso, de estremecer a alma, e de repente começou a arranhar a porta da frente da casa. Em casas antigas, as portas de entrada eram diretamente para a rua, e gritava e arranhava a porta. Elas correram para o quarto, fecharam a porta e começaram a rezar. Mas, de repente, escutaram o seu cachorro Lulu latir muito e o silêncio se fez. No dia seguinte ao ocorrido, elas foram com muito medo ver o que tinha acontecido e, para espanto delas, a porta estava toda arranhada e com muito sangue no chão. Elas, então, sentiram falta de Lulu e começaram a chamar o cachorro. Acharam sim, mas totalmente desfigurado, nem parecia aquele cachorro bonito e branquinho de antes. E do lado do corpo, marcas de pegadas enormes que pareciam ser de algum cachorro 5 vezes maior do que o cachorro normal. Essa história correu a cidade por anos, e essa porta ainda se encontra na antiga casa da minha avó. Ela deixou lá para que quem quisesse tirar a prova do tamanho do estrago que essa criatura fez na porta. Nunca mais ninguém comentou sobre o ocorrido, e esse fato ficou arquivado somente na nossa memória, até hoje. Na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava ora em 2 patas, ora em 4. Diziam se tratar de um lobisomem. O bicho surgia sempre por volta das 23 horas, e como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade para ninguém circular à noite pelas estradas. Comum no interior, chamar a rua de estrada. E na parte mais rural, acreditem vocês, que até o padre da cidade deu sermões numa missa falando sobre o suposto animal. Sim, e dizia o padre que era coisa do demônio, e que todos deveriam orar para que o lobisomem não cruzasse os nossos caminhos. Sério? Eu mesmo estava nessa missa. Lembro que as pessoas se benziam quando se falavam do tal lobisomem. Quando a gente perguntava sobre como ele era, relatavam que ele respirava sempre roncando, como um cachorro grande engasgando. As pessoas imitavam esse barulho que ele emitia, e sempre era o mesmo tipo de som. A maioria das testemunhas não foi atacada, apenas viu o seu uivano e tal roncos e uns passos selvagens. Contavam que ficava roncando o tempo todo, que farejava tudo por perto, comendo coisas que encontravam no chão, na beira do mato. O tal ronco ficava mais intenso, às vezes, noutras soava como um lamento, ou algo assim, e parecia estar cansado, sofrido, com dor. Ele fora muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade. A verdade é que o animal parecia não perder a consciência da sua monstruosidade incontrolável e era, digamos, racional, porque parecia, para muitos, que a igreja representava um refúgio, talvez para que Deus o protegesse, assim como faziam as pessoas adoentadas que procuravam na fé a cura para o mal. No entanto, não acreditei nessa versão,
pois os caminhos para o cemitério municipal ficavam perto daquelas redondezas, e o lobisomem poderia estar indo para lá à procura de alimento, ou sei lá o que. O fato é que para ir ao cemitério tinha-se que passar em frente àquela igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos era: primeiro surgia um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e por outro lado, sentia-se uma certa pena dele e ao mesmo tempo isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada, parecia temer que o fizessem algum mal. O relato que mais deu o que falar na época foi de uns colegas meus de escola, da 7ª à 8ª série, que costumavam ir jogar futebol à noite, numa quadra próxima às casas deles. O lugar era quase em frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam pela cidade. Eis que numa daquelas noites foram surpreendidos pela aparição do lobisomem, de tanto que se falavam. Contaram-se que o bicho horrível estava andando em 4 patas, e ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou de pé, em 2 patas, encarando. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles que foi para um Deus nos acuda. Separaram-se e saíram correndo disparada, desesperados, cada um para a sua casa. E um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado porque teve que correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou por ninguém. Apenas saíram correndo para fugir daquele bicho. Os garotos ficaram transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles se espalhou pela cidade. Lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que tinha visto. Eu dou garantia a vocês que em tudo dava para perceber que não era uma história inventada, tanto que não jogamos futebol nunca mais durante a noite naquele lugar. E essa foi a última vez que o bicho foi visto, até onde sei. Depois não se falou mais nisso e tudo naquela cidade voltou ao normal. Depois de um tempo, eu mudei e não sei dizer se houve uma nova onda de lobisomem naquela cidade. Até hoje é um mistério. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo assim. E não quero jamais passar por essa experiência. Que horror, Deus que me livre. Não duvide dessas coisas. Sempre digo isso. Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Portinari e trago mais esse relato incrível sobre a aparição de lobisomem. E se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o seu like e você ainda que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você deseja nos enviar a sua história macabra, o e-mail do canal está aqui na descrição do vídeo. Boa noite.